Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Então, seguindo esse assunto que é de interesse de toda a sociedade, especialmente nesse período em que estamos ingressando aí frente a novas eleições municipais, as emendas impositivas são um assunto que estão sempre em pauta, porque se cria essa possibilidade aí de um legislador que tem como preceitos fiscalizar e legislar, determinar então obras que não fazem parte do seu escopo, né, da sua possibilidade da função legislativa enquanto vereador. Eles estão mais próximos da comunidade, sabem das suas necessidades e, portanto, têm essa autonomia ao destinar parte do orçamento municipal para determinadas obras. Mas se cria essa expectativa e muitas vezes essas obras não saem do papel, como a gente mostrou em reportagem agora há pouco. Converso com o professor e jurista Lênio Streck, uma das mentes mais respeitadas na área constitucional, que vai nos ajudar a desvendar um pouco que legislação é essa, o que envolve as emendas impositivas e se existe ou não uma sanção para aquele prefeito que não atender a essas emendas impositivas. Boa tarde, professor. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui junto da gente no NT Sul, trazendo informações e esclarecimentos. Eu acho que a gente já deve começar por aí, né? O que, afinal, é essa emenda impositiva? Pois é. Então, Cachoeira do Sul, né? Eu sou de Agudo, que era a cachoeira quando eu nasci. Existem três, quatro tipos de emendas, né? Existem as emendas individuais, que têm a finalidade específica, tem as individuais, que são as transferências especiais para os estados, municípios, enfim, e tem a emenda de bancada, que são feitas, né? Por exemplo, agora para enchente, né? As emendas de bancada, e elas se destinam para várias questões, mas são as bancadas dos estados que fazem com que essas destinações ocorram. E as emendas do relator, que são as emendas poderosas, né? E dos subrelatores do orçamento. Então, essa gente tem. É dentro disso que se formou, inclusive, o problema do orçamento secreto, que podia se indicar e não precisava dizer quem era. Então, isso ficava escondido. O Supremo andou tentando, deu uma decisão proibindo o orçamento secreto, mas isso está mais ou menos assim. Agora, desde 2015, com a emenda 86, é que ficou estabelecido que haveria emendas impositivas, e isso caiu para os municípios também. 1,2% da receita pode ser destinadas pelos parlamentares. Vamos falar Uhum. parlamentares em geral. E depois, desde 2022, essa questão aumentou um pouco o percentual. Interessante é que quanto mais o parlamento começou, digamos assim, a tornar o sistema presidencialista brasileiro mais parecido com o parlamentarista, administrando junto com os prefeitos e governadores, na medida em que se eu tenho uma parcela do orçamento, eu também administro, também criou-se mais tensões entre executivo e legislativo, né? Algumas são cumpridas, outras não são cumpridas. Com relação àquelas que não são cumpridas, me parece que é muito difícil que se possa colocar isso como um crime, porque não está escrito na lei dos crimes de responsabilidade, fica muito vago, é difícil colocar isso dentro da lei. Eu duvido muito que o não cumprimento disso suscite um crime de responsabilidade, por exemplo, do prefeito, do governador ou do presidente da República. Para a gente ser bem objetivo, como se eu estivesse aqui no papel de um vereador lhe fazendo uma consulta. Se a minha emenda Sim, impositiva não foi paga, eu tenho apenas que me resignar e entender que a prefeita, o prefeito vai ter um argumento substancial para justificar o não cumprimento
e esquecer, chegar lá na comunidade onde eu me comprometi e dizer a minha parte foi feita, não posso fazer mais que isso? Ou existe um caminho para reivindicar o cumprimento e exigir que aquela indicação que foi Claro. feita seja cumprida? Isso não foi feito ainda, mas a primeira questão que eu faria entraria em juízo para obrigar o município. No segundo momento, eu faria. é, não estou dizendo que os vereadores devam sair por aí fustigando os prefeitos vão me matar. Eu estou respondendo a você. Eu estou dizendo que os prefeitos têm bons argumentos também. Eu teria bons argumentos. Mas, na sua pergunta, ele entraria em juízo, porque isso eu acho que ainda não foi feito, porque afinal, o orçamento é lei, atenção, o orçamento é lei. Se o orçamento é lei, tem que ser cumprido. Logo, há um direito e que deve ser posto pelo sistema. Tem o judiciário. Segundo, usar o decreto 201. Penso que, no mínimo, criaria, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, criaria um furdunço. Professor, todo e qualquer prefeito que não cumprir não está sujeito a sanção ou alguma penalidade por não cumprimento de emendas que a gente conheça até agora. Não, digamos que os prefeitos têm bons argumentos, digamos. Claro que o prefeito não pode deixar de cumprir simplesmente por um capricho ou por uma questão política, né? Por isso que essa questão, como ela nasce da política, ela é muito mais política que jurídica. Se o vereador fez uma emenda impositiva, todos os vereadores têm o mesmo valor. O prefeito cumpre algumas e do outro partido, do seu partido e do outro partido, ele não cumpre, parece-me aí que o prefeito estaria em maus lençóis. Agora, se o prefeito trata todo mundo de forma equânime, republicanamente, sem beneficiar ninguém, e aquilo que falta para um falta para todos, ele tem bons argumentos, digamos, uma argumentação da reserva do possível e da escassez de recursos, digamos assim, uma equanimidade na análise da escassez dos recursos e uma distribuição isonômica das emendas, ou seja, pagá-las para todos na medida do possível, sem beneficiar nenhum deles, quebrando a isonomia. E aí o prefeito começa a ficar com as costas mais quentes. Qual o papel do Ministério Público como Enorme. mediador, né, e até aconselhador, tanto de um lado quanto de outro, e até fiscalizador também, né, do cumprimento dessas medidas? O Ministério Público tem esse papel fundamental nisso, né? O Ministério Público de ofício pode, inclusive, entrar não só a pedido do vereador, mas como fiscal da lei. Esse é o papel do Ministério Público, né? É o guardião dos interesses. Como as emendas tratam de direitos dos munícipes, são direitos difusos, coletivos, evidentemente que isso está dentro da legitimidade do Ministério Público, que deve agir, inclusive, de ofício, né? Ou seja, ele pode, não precisa ficar esperando que um vereador vá se queixar ou os munícipes se queixem, né? Os eleitores. Ele pode até agir de ofício. Tá ótimo, então. Agradecendo mais uma vez pelo professor atender ao convite da TV Cachoeira, nos trazer informações aí com toda a expertise que tem do assunto, auxiliando inclusive nesse momento que é importante que todos os eleitores e a comunidade estejam atentos sobre o que representam as emendas impositivas, de que forma elas se sustentam, quais são os argumentos de um lado e de outro. A gente precisa prestar esse serviço e agradece muito pela sua colaboração. Isso, eu quero mandar um abraço para você, que eu estou revendo aí de um outro momento, e também o pessoal da TV, e um abraço para o meu amigo e compadre Washington Luiz, olha o nome que o cara tem, hein? Washington Luiz Karlsburg Road. Não é pouca coisa. Um abraço para ele. Tá certo, então. Me despeço aqui
do professor e jurista Lênio Streck. Um abraço então aí para o Rode também. Daniel Nunes, retorno contigo aí para o estúdio.